Você já ouviu falar em contrações informais do inglês? Eu acredito que sim, porque esse é um assunto muito comum quando a gente começa a se envolver mais com a língua inglesa. É claro que há aquelas contrações que a gente aprende desde o início, né, desde cedo, I'm, your, his, she's e assim vai. No entanto, tem aquelas contrações que a gente entende, né, são tidas como realmente muito informais em inglês, então nós vamos dar uma olhada nelas no vídeo de hoje. Antes, porém, saiba que, tecnicamente falando, o nome dessas contrações informais do inglês é chamado de pronunciation spelling. Alguns também referem-se a isso como slang spelling. Mas sem mais delongas, vamos começar então. Solta a vinheta. Então vamos começar pela pergunta: o que são contrações informais em inglês? Então, ao escrever de modo mais informal em inglês, os falantes nativos eles usam um modo diferente para grafar as palavras, né? E esse modo, basicamente, esse modo diferente é uma maneira de deixar a escrita mais próxima da pronúncia. Ou seja, então as pessoas elas tentam escrever do modo como elas pronunciam as coisas, do modo como as palavras são pronunciadas. E é justamente esse modo, né, como as pessoas tentam aproximar a escrita da pronúncia, que é conhecido como pronunciation spelling. No mundo não acadêmico, as pessoas chamam de contrações informais do inglês. Alguns exemplos desse fenômeno são wanna, que seria a contração de want to, gonna, que seria a contração de going to, gotta, que seria a contração de got to, let me, que seria a contração de let me, do, que seria a contração de do you. E agora eu gostaria de responder a segunda pergunta: por que nós devemos aprender isso? A importância de aprender isso está no fato de você entender um pouco mais da pronúncia do inglês. Mas eu digo a pronúncia do inglês falado. Porque, é claro, se você entender mais como funciona a pronúncia do inglês falado, você, consequentemente, vai desenvolver o seu listening, você vai entender mais as pessoas, né? Porque quando a gente está estudando inglês, lá no início da nossa jornada, nós criamos aquela tendência de querer pronunciar todas as palavras que nós vemos, e isso é um péssimo hábito. A gente torna isso um hábito muito ruim no nosso aprendizado. Por exemplo, todo mundo aprende a frase What are you going to do about it? Mas no dia a dia, você vai ver que as pessoas não falam desse jeito, né? O inglês falado ele é muito diferente do inglês escrito, então a gente teria algo totalmente diferente. Por exemplo, como What you gonna do about it? É outra coisa, e essa é a razão pela qual você deve aprender pronunciation spelling desde o início do seu aprendizado de inglês. Não importa se você estuda com um professor ou se você estuda sozinho, é algo que você precisa colocar no seu cronograma, nos seus estudos, porque assim você estará aprendendo como realmente as pessoas falam, né, o inglês de modo natural. Além desses exemplos que eu falei, você encontrará milhares por aí, e quanto mais você se envolver com a língua inglesa, mais você encontrará. Exemplo, betcha seria a contração de bet you, have to, kinda, kind of, buncha, bunch of, should have, I'm going to, trying to, used to. Então preste atenção quando você encontrar algo assim, note como isso é escrito, né? Entenda que é um modo informal de escrever inglês. Esse tipo de escrita a gente vai evitar em provas, em e-mails formais, em textos jornalísticos ou textos acadêmicos, a gente vai evitar, a gente não vai usar isso. Mas no dia a dia, em conversas do cotidiano, em conversas do dia a dia, a gente usa isso com muita frequência. E a seguir, eu vou incluir alguns exemplos agora de contrações informais em inglês em sentenças. Eu gostaria que você pausasse o vídeo e repetisse comigo para você pegar bem a pronúncia dessas contrações informais em inglês. Betcha. I betcha he's gonna be late again. I betcha he's gonna be late again. Have to. I have to finish this project by tomorrow. I have to finish this project by tomorrow. Kinda. I'm kinda tired, but I'll still go out. I'm kinda tired, but I'll still go out. Buncha. There's a bunch of kids playing in the park. There's a bunch of kids playing in the park. Should've. I should have called you earlier. I should have called you earlier. I'ma grab some coffee before the meeting. I'ma grab some coffee before the meeting. Tryna. She's trying to learn how to play the guitar. She's trying to learn how to play the guitar. Used to. I used to go jogging every morning. I used to go jogging every morning. Então esses exemplos que eu trouxe na aula de hoje são exemplos bem simples, né? Essas palavras escritas de modo informal são mais
comuns em inglês, independente de ser inglês americano ou britânico, né? Cada variante da língua inglesa tem esse tipo de particularidade, vamos dizer assim. Então, portanto, preste atenção no modo como certas palavras são pronunciadas, como elas são escritas informalmente. Lembre-se, tudo isso que eu te mostrei vai ajudar você a se acostumar com a língua inglesa como ela é realmente falada. Então por hoje é isso, eu espero que você tenha de verdade gostado do vídeo. That's all for now, guys. Se você gostou do vídeo, don't forget to give me a thumbs up. Não se esqueça de deixar ali um joinha, subscribe for more, inscreva-se no canal para mais e eu te vejo então no nosso próximo vídeo. I'll see you there.